Oi meninas! Hoje o programa da Amanda, é um programa um pouquinho diferente. Diferente porque primeiro não tem tripé. Eu não sei onde meu namorado guarda, ele não gosta que eu mexa nas coisas dele, no armário dele, nos papéis dele, muito menos na agenda de telefone dele. E nem que eu entre no Orkut dele, até porque ele nem deixa eu entrar no computador, né gente? Então até por isso, hoje eu não vou poder responder as perguntas de vocês, porque eu não vou conseguir ler. Na verdade, meninas, eu nem ia fazer o programa hoje, porque normalmente meu namorado deixa tudo arrumadinho pra mim pra eu começar a fazer. Só que aí eu falei, cara, eu prometi fazer toda quarta-feira, então eu vou fazer, resolvi gravar. Gente, tem 2 dias que o meu namorado não aparece. Ele saiu, falou que ia comprar cigarro e até agora, nada. Tô brincando, nessa eu não caio. De novo. Na verdade mesmo, eu tô preocupada porque ele tinha uma reunião depois do trabalho na casa do chefe dele. Só que eu não consegui ligar pra lá. Eu não consigo falar com o celular dele também. Só que ele falou que o chefe dele mora num apartamento muito alto. Deve ser uma cobertura, sei lá. As ondas do satélite não chegam lá, é muito alto. Faz sentido. Aí tá. Aí eu liguei pra casa do chefe dele. Só que ele falou que o telefone de lá tava quebrado. Aí tá. Aí eu fiquei preocupada mesmo, porque uma amiga minha me ligou, falou que viu uma foto dele no Orkut há 2 dias atrás com uma garota, e depois essa garota colocou no Twitter que eles iam viajar de novo pra mim. Gente, eu tive que parar rapidinho porque ele chegou. Ele tá no banho agora e foi tudo coisa da minha cabeça. Olha só o que aconteceu. Ele tava lá na reunião, tá? Aí ele saiu da reunião porque da casa do chefe dele ele sabia que eu não pegava o telefone por causa lá das ondas do satélite que não chegam nem perto do telefone dele. Só que como ele é um cara muito ocupado, quando ele conseguiu sair do prédio tinha tanta mensagem no celular de ligação perdida, culpa minha. Que aí o celular dele deu um pane, deu um treco. Gente, só que não foi um curto qualquer, uma bobeirinha qualquer. O celular dele deu um treco muito bizarro, muito sinistro mesmo. E provavelmente, por causa dessas incríveis coincidências, o celular dele começou a mandar uma dessas mensagens binárias, em código Morse, pros militares. E que os militares acabaram interpretando como uma tentativa de comunicação espiã em território brasileiro. E ele sabe disso porque em poucos segundos um monte de homem do serviço secreto apareceu na rua. E jogaram ele numa van. Mas é claro também, óbvio que eu achei essa história surreal demais. Só um celular ia causar isso tudo. E como é que eles iam chegar tão rápido? Foi muito depressa. Só que na verdade ele me contou que os militares já estavam monitorando ele já há algum tempo. Eles estavam achando que o meu namorado era um espião iraniano que tinha se infiltrado aqui no Brasil. E que pouco a pouco ele estava desenvolvendo um esquema cheio de tramóia política que estava mexendo com um jogo diplomático nacional e mundial. Só que na verdade, no final de tudo, eles estavam confundindo meu namorado com outra pessoa. E aí ele se tornou um espião por acidente. O que aconteceu mesmo é que tinha mesmo de verdade um espião iraniano no Brasil. E que era o irmão gêmeo do meu namorado. Nem o meu namorado sabia que ele tinha irmão, como é que eu ia saber? Porque ele foi sequestrado assim que ele nasceu pelo governo iraniano. Aí as fotos do Orkut, na verdade, são desse irmão maligno que já tá um tempão tentando se fazer passar pelo meu namorado. E aí ele fica plantando informações falsas na internet pra tentar desequilibrar o meu namoro. Obviamente que ele fez tudo isso com o objetivo de se infiltrar nas esferas governamentais. Eu sou boba? Só que aí é que tá. Quando eu perguntei pra ele o que tudo isso quer dizer, ele me deu um golpe de judô, me acertou bem na minha cabeça, igual aquele que o Sean Connery dava no 007. Me deixou desmaiada na tentativa de eu esquecer que tudo isso tinha acontecido. É perigoso pra mim, é arriscado pra mim estar sabendo disso tudo. Ele tava tentando me proteger. Gente, olha só, na verdade, tá doendo pra caralho a minha cabeça. E pior que eu nem esqueci de nada. Eu não quero causar também um incidente internacional. Imagina, eu, Amanda, culpada. Então, eu acho melhor eu continuar assim, sem fazer pergunta, sem lembrar de nada. Um beijo, meninas, até o próximo programa.